Olá, tudo bem? Você sabe o que comer no café da manhã no seu processo de emagrecimento? Sim? Não? Fique nesse vídeo que eu vou te passar dicas aí, práticas e estratégias para você saber o que comer, saber o que não comer e principalmente seguir aí fluindo no seu processo de emagrecimento. O meu nome é Andréia Cambuí, eu quero que você seja muito bem-vinda a esse canal em que eu sempre passo dicas e estratégias aí sobre emagrecimento, mas principalmente estratégias para você emagrecer todos os dias sem parar de comer, certo? Vamos lá? Então, o tema desse vídeo veio por conta de uma cliente minha de emagrecimento que me mandou essa dúvida mesmo, né? Falando assim, Andréia, eu fico perdida no que comer no café da manhã. Eu vejo vídeos, cada pessoa fala uma coisa, e tem gente que diz que não é para tomar, né, o café da manhã, tem gente que diz que é para a gente comer como um rei, só que tem essa questão de que a gente não pode estar comendo pão, café, leite, o que que eu como? Então ela estava totalmente perdida e por conta, né, dessa pergunta que eu vou trazer aí o tema para vocês. Vamos lá? Vamos juntas? Então eu separei aqui algumas perguntas para direcionar aí o nosso pensamento juntas. A primeira, né, que muitas pessoas querem sempre uma fórmula mágica é: existe um café da manhã ideal? O que você acha? Sim ou não? Gente, com certeza não. Não existe um café da manhã ideal. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. As demandas energéticas, demandas nutricionais são diferentes. E além disso, né? As culturas são diferentes. Então, se você for viajar para a Índia, existe um café da manhã na Índia. Se você for viajar para o Nordeste aqui do Brasil, você pode perceber que eles comem comida mesmo, né, no café da manhã. Se você for já para um lugar mais, né, de calor, é diferente. Então, assim, né, não existe um café da manhã ideal. Mas sim, né, existe um princípio aí que você deve seguir. O que não é legal você consumir no seu café da manhã, hein? Alimentos industrializados, gente, né? Alimentos, dentre os industrializados, os alimentos ultraprocessados. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe que eu estou falando aí dos embutidos, você sabe que eu estou falando, né, do carboidrato refinado, do açúcar, de todos os aromatizantes, todas as químicas aí. Então, se existe um café da manhã ideal, existe sim, né? Aquele café da manhã que te aproxima dos alimentos naturais, dos alimentos in natura e faz você, ó, fugir desses pacotinhos aí todos, certo? Então vamos lá, o que não comer no café da manhã? Então antes de eu falar o que comer, você vai precisar pensar o que não comer. O que não comer. Então vamos lá. É, quando a gente vai olhar o que as pessoas geralmente costumam comer, né? Vamos pensar aí num contexto. Você tá com fome, saiu com pressa de casa, não tomou o teu café da manhã em casa e você vai numa panificadora. O que você vai comer numa panificadora? Qual que é a primeira resposta que veio aí na sua mente? Me conta. Então, muita gente fala assim, eu vou falar o que a Nutri quer ouvir. Então, vou na panificadora, vai ter suco de laranja, vou tomar um suco de laranja e vou buscar comer alguma coisa mais leve. Então, sei lá, vou pegar um biscoito de polvilho, vou pedir ver se tem um pão integral, né? Só que no fundo você está querendo falar algo que eu quero ouvir, né? No fundo, quando você vai lá na panificadora, o que você pede? Café com leite, misto quente, né? Muitas vezes vai abrir lá a geladeira, né? Pega um achocolatado, pega um pão de queijo, uma bolacha, um pedaço de bolo. Então, gente, se eu for falar para você o que você não deve começar o dia comendo é excesso de carboidrato. E isso, escuta aqui, eu não tô só falando de quem quer emagrecer, tá? Eu tô falando de quem quer ter saúde, quem quer viver mais, quem quer respeitar o seu metabolismo. Então, sem algo que eu vou te falar, não é que você não vai comer, mas você deve fugir do excesso de carboidratos. E, gente, quando eu paro para pensar e quando eu vou
fazer ali a anamnese, né? Quando meus clientes falam o que eles comem no café da manhã, quando eu vou ver, tudo se resume a açúcar. E quando você vai lá na padaria tomar o teu café da manhã, né? Às vezes tem até aquele buffet, vai resumindo, você acaba comendo açúcar. E açúcar nas suas diferentes formas, porque você toma o teu café com leite com açúcar, você toma um suco com açúcar, você come pão e você não come pouco, você come muito, né? Ou você pega lá uma coxinha, um risoles, um pão de queijo, tudo isso é basicamente carboidrato. Mas de tudo, gente, eu realmente falo para você fugir de tudo que é doce, que tem um sabor doce. Então, geleia doce, doce de leite, bolo doce, Nescau doce, coisas, né, com açúcar, chocolate, enfim. Isso realmente eu vou falar para você fugir no teu café da manhã. Daí você vai falar assim, por quê, né? Porque se lá na propaganda eu vejo que, né, todo bom café da manhã, né, o seu café da manhã de todo dia começa com a Nutella, né? Começa lá com o teu iogurte doce e eu vou falar que isso não é legal. Por quê? Porque de manhã é o período em que o teu corpo ainda está se depurando do que você comeu no dia anterior. Então, o teu fígado está finalizando um processo de limpeza. Os teus rins estão se depurando, teu intestino está esvaziando. Então, não é legal, mas principalmente por conta da carga glicêmica. Então, o teu pâncreas está lá, né, começando o dia. E quando você vai e você consome um monte de açúcar, é como se você estivesse dando uma porrada lá no pâncreas, falando, ó, produz um monte de insulina para dar conta de todo esse açúcar. E, gente, quando você faz isso, gera todo um processo inflamatório, gera todo um processo de produção excessiva de insulina que gera um efeito lá, né, em que você acaba aumentando muito o açúcar disponível no sangue, isso gera até um cansaço depois, você tenta metabolizar isso e você se sente cansado. Então você procura ter mais energia e você fica cansado. E isso, gente, ao longo do dia gera mais apetite, gera compulsão alimentar, comer açúcar, gera acúmulo de gordura, né? Porque você não precisaria de toda aquela energia. E ao longo dos anos vai gerando uma resistência à insulina, em que o teu corpo ele tenta metabolizar de uma forma adequada, mas ele já não consegue mais. Então, se tem algo que eu falaria para você fugir no teu café da manhã, né? O primeiro deles seria o açúcar. Experimente, tá? Experimente. Você vai se sentir bem mais leve. Isso cabe inclusive para o excesso. Escuta isso, excesso de fruta, tá? Tudo que é excesso de pães, de bolo, bolacha, tira o excesso, né? E fica aqui comigo para você saber o que você vai comer no teu café da manhã. Em segundo lugar, eu estava falando, né, dos alimentos industrializados. Eu vou falar para você fugir dos embutidos. Porque imagine, né, se você colocar como um hábito na sua vida comer todo dia presunto, comer todo dia peito de peru, comer todo dia salame, comer todo dia um iogurte, né? Que tem ali muita carga química, você vai colocar no todo dia alimentos que a gente nem pode chamar de alimentos, né? A gente vai chamar aí de produtos alimentícios que vão dar muito trabalho para o teu corpo. Então, fugir mesmo dos industrializados, mas principalmente aí dos embutidos, né? Não tem gente que vai lá, pede um salgado, já tá pedindo sabor pizza, né? Queijo, presunto. Então, não é legal. Em terceiro lugar, a gente fugir das frituras. Parece, né? Parece que é meio óbvio, mas tem muita gente que quando vai lá tomar um café fora de casa e vê aquela, né, né, aquele cenário lá da panificadora, a pessoa pega a cueca virada, a pessoa pega o pastel, pega o risoles, pega a coxinha. Então eu sempre digo que vai sempre ter uma opção mais saudável para você. Então, mesmo dentre as opções lá da panificadora, você vai encontrar uma mais saudável. Você vai tomar o teu café lá sem o açúcar, você vai
pegar um pão integral que seja, né? E você não vai colocar esse monte de coisas dentro, né? Vai pedir ali para fazerem um ovinho mexido, mesmo assim, numa panificadora você teria opções, né? Então, tá vendo como tudo começa com a sua escolha, né? Pensando em opções saudáveis, tome muito cuidado, porque tem gente que começa já o dia, vou tomar um leite vegetal, mas olha lá na composição, né? Aquele teu leite de amêndoas ou aquele teu leite de soja, muitas vezes já tem o açúcar, né? Então a pessoa fala, vou começar o meu dia com um iogurte e uma granola. Na granola já tem açúcar, no iogurte já tem açúcar. Tá vendo? Nesses pontos aí que você precisa ficar ligado se você quer emagrecer. Pense, você passou a noite inteira queimando o glicogênio, que é a tua reserva de açúcar lá no teu fígado, né? Você tá prontinha para começar o dia já emagrecendo e despertando aos poucos, mas se você vai lá e já coloca um monte de carboidratos, você até mesmo freia o teu processo de emagrecimento, né? Então lembra, o problema está no excesso, combinado? Vamos lá. Quando eu vou perguntar para as minhas clientes, né, o que elas comem no café da manhã, e muitas falam assim, eu sei que eu não podia estar comendo pão com manteiga, café com leite, mas todos os dias eu como isso, né? E até mesmo elas me perguntam, qual é o problema de comer pão com manteiga e café com leite no café da manhã? Me explica aí, Nutri, qual que é o problema de eu comer isso? E eu vou falar que não tem problema nenhum, tá? Você pode comer isso. Sabe só qual que é o problema? O problema foi que você escolheu, porque tudo é uma escolha, né, gente? Tudo é uma escolha consciente. O problema foi que você escolheu comer isso que todos os dias. E daí, a coisa não vai dar certa. Por alguns motivos. Um é a monotonia alimentar. Quando eu vou olhar o perfil nutricional de um café com leite, um pão com manteiga, eu reduzo muito a carga de micronutrientes, né? Ele fica muito pobre em vitaminas e minerais. E não só isso, né? Quando eu vou olhar ali, ele acaba tendo muita concentração de carboidratos, de gorduras, muito pobre em proteínas, né? E ainda se for adoçado com açúcar, né? Vai acabar engordando. E eu não sei quantos pães aí você escolhe comer no teu café da manhã. E se for o pão com margarina ainda, daí sim eu vou falar para você que tem um grande problema, né? Porque a margarina é totalmente industrializada, né? Ela é feita de óleo de soja, é um óleo de soja assim que já vem ultra processado, que toda a sensibilidade, né, o poder antioxidante, o poder, né, dos óleos naturais, você perde ali, porque você já tem um produto oxidado, né? Então, se a gente for pensar, tem problema quando você escolhe de forma errada e quando você faz isso todo dia. Agora, uma coisa é você pegar e você complementar, né? Você pensando em emagrecer todos os dias e pensando que você pode não fazer um café da manhã low carb, né? Que eu vou falar para você daqui a pouco. Mas vamos supor que você tenha lá, que você está num hotel e tem café com leite, pão com manteiga. Você pode comer isso? Pode, mas olha o que mais você pode acrescentar. Você pode tomar um suco verde, você pode colocar no seu pão, né, um ovo, você pode não comer o pão inteiro, você pode tirar o miolo, você pode comer um pão de fermentação natural, você pode comer um pão integral, você pode colocar adoçantes naturais no seu café com leite, você pode usar leites vegetais, ou você pode usar um pão low carb, ou seja, tem tantas formas de diversificar esse café com leite, pão com manteiga, que você estaria aí muito restrita se você comesse isso todos os dias. Então, sim, tem problema comer isso quando é todos os dias. E claro, né, a gente tem que pensar no contexto da alimentação do dia inteiro. Então, você tem o dia inteiro para você comer melhor, mas vamos combinar, né? Você não vai ficar perdendo tempo, você pode sim aproveitar todas as suas refeições para você se nutrir. Por quê, né? Porque você não espera emagrecer para ficar saudável, você primeiro fica saudável para emagrecer. Então, você já começa o teu dia de forma saudável. E de repente você descobre que o café com leite, o pão com manteiga não é a melhor forma de você começar o teu dia saudável, né?
que você vai, pelo princípio da adição, aí colocando mais coisas que vão agregar valor nutricional e que vão deixar aí tudo muito melhor, certo? Agora, com certeza, você tá aqui, né, no meu canal e você tá aqui me ouvindo e você tá num processo de emagrecimento mais apurado aí e você quer opções top aí pro seu café da manhã, né? E de repente você esteja também seguindo uma dieta low carb. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo, né, para falar da dieta low carb. E você vem e me pergunta, né? O que seria um café da manhã low carb? Vamos parar e pensar aqui. Um café da manhã low carb, ele seria um café com muito pouco carboidrato. Quando a gente fala em low carb, é realmente muito pouco carboidrato. Não é que não tenha, né? Porque até as sementes têm um pouco de carboidrato, mas é realmente um café da manhã com muito pouco carboidrato, certo? Então, o que seria um café da manhã com muito pouco carboidrato? Então, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na tua mente é ovo, né? Andréia, se eu comer os ovos vão tornar o meu café da manhã low carb, é verdade? Sim, é verdade. Mas a minha pergunta para você é: você vai comer ovos todos os dias? Pode ser que você me fale que sim, né? Tem clientes minhas que falam assim: André, tô muito bem resolvida com a parte dos ovos todos os dias, né? Ok, mas você pode ser que nem eu, né? Que gosta de diversidade e variedade. Então, pode ser que você não queira comer ovos todos os dias. Daí fica muito restrito, né? Comer só os ovos. E ainda ficam faltando coisas, que eu já vou falar o que vai faltar. Mas vamos lá. O que seria, né? Quais seriam as opções para que você comesse além dos ovos, né? Então, além dos ovos, você poderia sim comer os ovos, mas acrescentar neles vegetais, temperos, né? Colocar ali carga, né? Antioxidante ficaria muito mais completo. Mas mesmo sementes, né? Você diminui a quantidade dos ovos, em vez de comer 3 ovos, 2 ovos, você comer um ovo e colocar aí sementes, né? Ficaria tudo de bom. Nessa combinação, você consegue estar criando panquecas, pães, né? Essa combinação dos ovos com as sementes e até mesmo a farinha das sementes, né? Posso usar aveia, né? Tem gente que me pergunta, posso usar aveia? Você até pode usar aveia no café da manhã low carb, só que se liga aqui, né? Na quantidade, a gente está falando que você vai usar uma colher de sopa de aveia e não um pão de aveia com muita aveia, né? A aveia, ela é um ingrediente, não ali o prato principal, né, do teu café da manhã. Num café da manhã low carb, e daí dando preferência, então, pro farelo de aveia. Mas se a gente for falar mesmo no café da manhã low carb, eu separei aqui, né, umas opções, ó. O abacate é muito interessante, o iogurte natural, os queijos curados, as sementes e mesmo as carnes. E tudo isso, gente, vai virando combinações. Então, as carnes, né? Você poderia estar usando frango, mas fazer um pão de frango, um patê de frango, né? Você poderia estar usando o atum, fazer um patê de atum. Por que não fazer, né? Tem cliente meu que começa o dia como se fosse um mini ali almoço, né? Comendo os vegetais e o atum, por que não, né? Por que não? Mas se você é mais tradicional e você gosta dessa coisa com cara de pão, então você pega os ovos, pega as sementes e faz ali, né? Pãezinhos e bolinhos, enfim. Só que pensa aqui comigo, né? Você vai precisar encher a barriga. E no emagrecimento a gente acaba que conta as calorias, né, ao longo do dia. Não assim de você ficar contando, mas você não vai querer comer excesso de calorias em todas as refeições. Então, para isso, a minha dica é sempre você balancear com os vegetais, você tomar o teu suco verde, muitas vezes, né, um suco realmente de vegetais, né? Numa low carb você colocaria uma fruta, por exemplo, como maracujá, o limão, o morango, né? E não as frutas doces, faria ali um suco, né? Comeria ali com os seus pãezinhos, daí você vai falar assim, André, mas eu gosto tanto de granola. Posso comer granola? Sim, né? Existem granolas low carb que você mesmo pode fazer. Anota aí, ó, uma receita bem legal que eu gosto, é você usar como a base da granola o coco ralado, né? Pode ser o coco ralado grosso. E daí, junto com ele, você vai colocar sementes, né? Você vai colocar ali
a semente de girassol, você vai colocar amêndoas, a castanha de caju, e pode até colocar uma fruta pouco assim, por exemplo, um cranberry desidratado, e faz um mix de sementes com coco ralado, fica muito gostosa, fica muito mais barata do que você comprando por aí, né? Uma granola low carb, e você pode estar colocando no teu iogurte, você pode estar colocando no teu abacate, você pode estar comendo com leite de coco, até mesmo com leite, né? Caso você seja aí tolerante, enfim. Mas você não vai começar o dia, né? Necessariamente comendo pão, enfim, né? Então, tá vendo como tem opções? Às vezes você vai falar assim, ai André, mas tudo isso dá muito trabalho. Gente, não dá. Qual é o trabalho de você pegar um abacate, abrir no meio e pegar a granola que você preparou para o mês inteiro? Trabalho zero. Qual que é o trabalho de você pegar um iogurte natural e colocar ali, colocar, né, um pouco de farelo de aveia, um pouco de chia? Trabalho nenhum. Você pegar o teu suco verde que você já deixou congelado e descongelar, nenhum, né? Você pegar um ovinho, né, fazer ele mexidinho com um pouquinho de azeite, condimentos, não dá trabalho, né? A questão é você ter opções, porque quando você tem um cardápio, né, e nos meus programas de emagrecimento eu ensino, eu dou as opções, dou as receitas, digo o que, né, você vai comer ali. Quando você tem nas mãos, você não precisa ficar contando com muito planejamento, porque aquilo já está na tua mente, né? Então é um caminho aí que eu penso para você, certo? Vamos lá. Quais que seriam as 3 coisas que não podem faltar no seu café da manhã? Que não dá para faltar, gente. A água é o primeiro ponto. Por incrível que pareça, tem gente que começa o dia comendo, tomando café e não toma água. Então, o que não dá para faltar no teu café da manhã é água. Mesmo que seja através de um chá, mesmo que seja num suco de vegetais, mesmo que seja o copão mesmo de água que você vai lá e ó, você enche o copo bem cheio aqui e toma tudo isso logo que você acorda. Então, outra coisa são os antioxidantes. Pense que o teu corpo está se depurando de tudo que você comeu no dia anterior. Então, ele precisa de antioxidantes. E, gente, antioxidantes tem na natureza. Então, como que você vai buscar antioxidantes, né? Colocar eles no teu café da manhã? Através dos vegetais, através das especiarias, através das frutas, através do azeite. O próprio café é uma fonte de antioxidantes. Então, é muito pobre, né? Você não consumir isso no teu café da manhã. E se a tua vida é corrida, enfim, você pode fazer shotzinhos mesmo, né? Pegar uma xícara, colocar ali um pouco de espirulina em pó, colocar um pouco de cúrcuma, colocar própolis, colocar limão, já começar o teu dia com esses elementos funcionais aí já é bem interessante. E em terceiro lugar, o que não pode faltar no teu café da manhã é uma fonte de energia. Sim, energia. Quando eu falo energia, é caloria. Por quê? Porque você tem o dia inteiro pela frente. Se você não comer no café da manhã, você pode estar acumulando esse apetite nas outras refeições. Então, sim, é interessante você começar o dia comendo calorias de manhã. Só que a minha dica para você é que a tua fonte de energia não seja uma fonte exclusiva de carboidrato, ou exclusiva de proteína, ou exclusiva de gordura. A não ser que você esteja fazendo uma dieta com acompanhamento, mas assim, a minha dica para você é você mesclar o carboidrato, a proteína, a gordura e uma fonte de fibras. Então, pouco carboidrato, sempre uma proteína, sempre uma fonte de gordura e sempre uma fibra. São as combinações que eu falei ali para vocês. E isso, gente, vai fazer com que você coma e sinta a saciedade muito maior do que você simplesmente comer esse pão. E você sabe o que eu tô falando, né? Muitas vezes o pãozinho, né? Aquele um pãozinho não te dá saciedade. Por isso que você quer colocar queijo, presunto. Por quê? Porque tem proteína, tem gordura. Só que são as únicas fontes, né? De proteína e gordura, não, né? É enriquecer e diversificar, certo? Algo que todo mundo me pergunta, né? André, eu posso
posso ficar sem café da manhã porque eu acordo sem apetite. Eu posso não comer o café da manhã? Sim ou não? E eu digo para você que depende do porquê você não está comendo de manhã, né? E muitas pessoas que falam para mim que não acordam com fome no café da manhã são as pessoas que, ó, se empanturraram no jantar, comeram muito tarde da noite, comeram alimentos de difícil digestão, acumularam as calorias do dia ali no período da tarde, da noite. Quando elas acordam de manhã, o fígado está tão saturado, o intestino está tão cheio que ela simplesmente acorda sem apetite, que é uma defesa do organismo dela para que ela consiga eliminar, né, fazer o processo de eliminação, de depuração, para aí sim ela conseguir comer alguma coisa. Então, pode ser que não seja, né, uma alegria sua aí acordar sem fome, porque quer dizer que você pode estar intoxicado sim. Mas tem muitas pessoas que fazem jejum intermitente, tem muitas pessoas que naturalmente, mesmo não comendo no dia anterior tarde, elas já não têm, né, apetite no café da manhã. Então, ok, né? Você não é igual a todo mundo, você é você. E daí você simplesmente não vai comer no café da manhã. Você pode começar o teu dia com a água, isso eu não quero que você deixe de consumir, e com antioxidantes, ok, né? Você começa ali o teu dia e não consome o que é fonte de energia, de caloria, mas você só vai fazer isso se você disser para mim que você não está acumulando as calorias muito ao longo do dia, né? Ou seja, você não toma o café da manhã, almoça meia boca e come tudo lá no teu jantar, né? Muita quantidade. Então, se isso está acontecendo, tá errado, né? Você pode sim deixar de tomar o teu café da manhã se você tá com a glicemia controlada, se você não tá com compulsão alimentar e se você tá equilibrado. Sabe por quê? Porque existem pesquisas em nutrição, estudos que mostram que pessoas que tomam café da manhã têm muito menos episódios de compulsão alimentar ao longo do dia. São pessoas que conseguem fluir no processo de emagrecimento comendo menos no final do dia e concentrando as calorias no período diurno, né? Quando a gente vai pensar nos ciclos circadianos, né, que é o relógio biológico do nosso corpo, é muito mais inteligente você comer pela manhã mais, né, e ir deixando de comer ao longo do dia, né, e diminuindo as calorias ao longo do dia, muito mais respeitoso com o seu organismo, né, certo? Então, é comer certo, da forma certa, não excessivamente, com equilíbrio e se respeitando, né? Vamos lá. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Andreia, e o café? O café mesmo, o cafezinho preto, faz bem ou faz mal? O que você acha? Gente, né? No geral, ele faz bem, né? Por quê? Porque é um alimento natural. Na verdade, ele é digamos, um suco de uma semente, né? Um extrato de uma semente. Então, ele é 100% natural, certo? Então, na nossa lógica, que a gente está muito mais próximo da natureza e fugindo da indústria, quando eu olho, ele é um alimento simplesmente processado, não é ultraprocessado, né? A não ser que seja um cappuccino, que tem lá o leite, as gomas, o adoçante, o açúcar, o Nescau, tá tudo ali, né? Não, eu tô falando do cafezinho mesmo, né? É uma fonte de antioxidantes, então é um alimento natural. A questão é que sim, né? Mesmo os alimentos naturais têm alguns pontos a serem considerados. No caso do café, como ele é uma semente, ele vai ter fitatos, que são agentes antinutricionais, que roubam nutrientes do corpo, então o excesso não é legal. Ele é bem diurético, então também, né, tem pessoas que não se sentem bem, né, tem até uma tontura, enfim. Tem muita cafeína, isso causa uma dependência, tem pessoas ansiosas, né, que consomem o café e ficam mais ansiosas. Então tem uma série de particularidades aí, né? Tem pessoas com gastrite, né, com úlcera gástrica que não ficam bem, que o café aumenta a produção dos sucos gástricos. Então tem uma série de questões individuais, né? Você que precisa ver. E eu digo que o ideal é você não consumir demais e você respeitar os horários.
Porque sim, né? Como ele é um estimulante, ele vai tirar o teu sono. E se você consumir ele tarde da noite e ficar acordado, você vai comer mais, né? E isso pode ser pior ali para gerar compulsão. E tem alguns estudos também mostrando que ele mexe, né, nos hormônios, né, como o cortisol. E isso pode elevar também a insulina e disparar assim, processos de compulsão alimentar. Então, não é legal o excesso, não é legal consumir café depois ali das 3 da tarde, né? Então, tudo isso eu quero que você se ligue, tá? Para que você não perca tempo, né? Às vezes consumindo uma bebida que não tá te fazendo bem. Mas, gente, aquela uma xicrinha, né, no teu pré-treino, ó, legal, né? Pode fazer você suar, pode fazer você ter mais energia para treinar, né? Um pouquinho ali depois do almoço, ok, vai fazer você dar conta do teu dia. Mas assim, quando vira um hábito, quando você fica tomando café, né, o dia inteiro, daí já não é legal, certo? E o último ponto aí, né? Tomar um bom café da manhã emagrece ou engorda, hein? Então, quando a gente fala em um bom café da manhã, eu tenho que pensar o que está passando, né, na tua mente, porque tem gente que diz que um bom café da manhã é um café da manhã com muita quantidade, e já tem gente que pensa que um bom café da manhã é um bom café da manhã nutritivo. Então, se você está falando da quantidade, eu vou te dizer que não vai emagrecer, né? Porque se você está no processo de emagrecimento, você tem que ter um balanço energético negativo. Então, sim, você vai consumir lá, né, suas 400 calorias, né, no teu café da manhã, 500 que seja, mas isso, o que vai diferenciar se vai te engordar ou te emagrecer é o metabolismo dessas calorias no teu corpo. Então, ok, né, 500 calorias ali de um hambúrguer, né, de uma fritura, de um pastel, de um café com açúcar, pode não ser nada legal para você, né? Agora ali 400, 500 calorias em que você está conseguindo, né, consumir os ovos, o azeite de oliva, o abacate, né, o teu suco de vegetais, e nem precisa ser tudo isso, né? Pode ser 200, enfim, quantas calorias ali você sentir que você precisa, né? Come mais quem treina mais, né? Come menos quem gasta menos. Agora, tá vendo? O que vai diferenciar se o café da manhã engorda ou emagrece é realmente as tuas escolhas do café da manhã. Não significa que, se eu tomar o meu café da manhã eu vou emagrecer. Por quê? Lembra que eu falei? Se você consumir açúcar no teu café da manhã, isso pode disparar o gatilho da compulsão alimentar ao longo do dia todo. E não é isso que a gente quer, certo? Ufa, quanta coisa, né? Só para falar do café da manhã. Então eu quero agradecer quem sugeriu esse tema, dizer para você que me acompanha que você também pode colocar aqui nos comentários sugestões de tema e me ajudar para que esse vídeo atinja mais pessoas, né? Como você sabe, né? Curtindo aqui esse vídeo, compartilhando com o maior número de pessoas que podem estar aí perdidas num processo de emagrecimento que querem conhecer uma nutricionista que ajude elas a emagrecerem através das escolhas diárias, né? Que é a minha proposta aqui, certo? Espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.